E aí galera, beleza? Abraço do Eterno, fique com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Eu quero deixar uma mensagem que está contida no livro dos profetas. Mais precisamente profeta Yeshayahu, que diz assim, mais ou menos uma parte, que eu não gosto muito de ler versículos isolados não, mas eu vou deixar só um pedaço dessa mensagem para a meditação dos irmãos, que diz assim: aquele com quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Mais ou menos assim. É assim que está escrito na Bíblia de Almeida. Então, galera, é o seguinte, como eu estava comentando, sobre alguns irmãos que estão ensinando aí nas redes sociais sobre a passagem do apóstolo Paulo, não é isso? Alguns chamam ele de Shaul Rachalia, segundo a linguagem hebraica, outros dizem que essa língua hebraica é falso, que é o Indiche, que é a verdadeira linguagem hebraica, é o Tupi-Guarani dos índios. E aí vai, como eu falei, e algumas pessoas aí ficam ensinando aí umas tribulações aí, dizendo que o nome Yod-Rei Vav-Rei, que é transliterado YHWH, são nomes pagãos, e que Senhor é pronome de tratamento, que Yahushua pode ser chamado de Senhor, porque Senhor significa pronome de tratamento. E aí a diabeira vai entrando no meio de remanescentes, Satanás vai entrando devagarzinho, em um bocado de remanescentes que se diz servo do Eterno, sou um bocado de servo de Satanás, do próprio Terron, porque fica ensinando coisas diabólicas, e os remanescentes, os crentes em Yahoo, tá entendendo? Que não tem conhecimento de causa, abraça a situação e vai para a mesma diabeira e ainda gera contenda entre si, porque uns ficam dizendo, não, é porque o hebraico não é hebraico, não, hebraico é hebraico, não, esse hebraico é Yiddish, não, o Yiddish não é esse não, o Yiddish é uma linguagem grega é a linguagem de Qumran, das cavernas do Mar Morto, não, é que Tupi-Guarani é a verdadeira linguagem hebraica, aí fica crentes contendendo. A YHWH é o verdadeiro nome do Eterno. Não, o nome verdadeiro nome do Eterno é Aleph, Rei e Yod-Rei, que significa arraiar. Outros não, porque a contenda, por quê? Porque ficam assistindo nas redes sociais certo tipo de canais, e aí o cara vai lá e ensina do jeito que ele acha que deve ensinar, e aí os crentes otários, os servos de Arros otários, acredita e abraça. Então, por que a mensagem, aquele com quem está a minha palavra, fala minha palavra com verdade? Porque é melhor falar a verdade. Os cristãos podem até interpretar da forma errada a Bíblia, mas eles falam dentro da Bíblia, mesmo que eles contem história do cotidiano deles, mas eles falam palavras dentro da Bíblia. E quando o cara fala que Gagazumba e apóstolo Paulo são a mesma pessoa, e que a verdade não foi revelada, e sim que alguém escondeu essa verdade, aí fica complicado. Então o que é que ocorre? Alguém já ouviu falar, ou já leu, ou já viu a história de Gagazumba? Gagazumba foi mais ou menos um líder africano, estilo Zumbi dos Palmares. Liderava quilombos, guerreava contra os brancos, defendia os quilombos contra os ataques do senhor de engenho, dos capitães do mato, ensinava os negros a lutarem para poder se defender das investidas dos escravagistas, coisa parecida assim. Então é como se Gagazumba fosse um herói negro, tipo o Zumbi do Palmares, que foi destacado, uma celebridade da época. E aí os caras já criaram uma situação em que diz que o apóstolo Paulo é Gagazumba e a Bíblia não revela isso porque foi adulterada pelos copistas. Peraí, velho. Já fica um pouquinho estranho. Entendendo? A gente querer comparar Ofir de Salomão com a Amazônia, bate, se você for parar para prestar atenção, até bate um pouquinho. A terra de Ofir,
onde o servo de Salomão ia buscar madeira de cedro para construir palácios, casas e tal. Se você for olhar, bate um pouquinho, entendendo? A galera tá dizendo que Salvador foi a área onde a Rússia foi crucificado, que o Brasil foi parte de Axuru, onde aconteceu a maior parte dos acontecimentos bíblicos. Mas Gagazumba é apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo é Gagazumba? O que é que tem a ver as atitudes de apóstolo Paulo com as atitudes de Gagazumba? O que é que tem a ver as obras de apóstolo Paulo com as obras de Gagazumba? Não tem nada a ver um com o outro. A obra de um não tem nada a ver com a obra de outro. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Apóstolo Paulo, para mim, na minha opinião, não tem nada a ver com Gagazumba. Porque eu estudei um pouco da história de Gagazumba, assisti alguns filmes, como os próprios que ensinam isso, falam, assistam filmes sobre Gagazumba, que você vai ver se ele não é apóstolo Paulo. Não vi nada igual. Eu não vi nada que batesse a história de apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, com a história de Gagazumba, segundo a história. Entendendo? Então, galera, vamos ficar atentos sobre essas coisas, velho. O cara ensina que apóstolo Pedro foi Hitler. O cara ensina... Hitler não, que Hitler foi um nazista, né? Vamos dizer assim, o cara disse que Nabucodonosor foi Hitler. Que a Bíblia chama ele de Nabucodonosor, mas na verdade foi Hitler que foi Nabucodonosor. Que oprimiu os judeus, que oprimiu os Yahudim, que oprimiu o povo do Eterno. Aí depois o outro vem, diz que Getúlio Vargas foi o rei Joaquim. Peraí, pô, vamos vigiar com isso aí, velho. Será que vocês não têm conhecimento de causa para não desconfiar, para não fazer uma inquirição? Tá entendendo? Para conferir uma coisa com a outra, para poder descobrir a causa, como Solomon Meleque fazia? A ponto de acreditar que Gagazumba é apóstolo Paulo, que apóstolo Paulo foi Gagazumba, pô. Vamos raciocinar, velho. Eu não tenho nem palavras mais para poder... Eu tava pensando em fazer um vídeo, o vídeo mudou o cenário e agora mudou o rumo da situação. Porque eu não sei nem o que dizer acerca dessa situação. Me fugiu as palavras. Entendendo? Que Satanás, ele guerreia de lá, nós não devemos ignorar os seus ardis, mas ele guerreia de lá, guerreia do outro. E quando a gente comete uma falha, quando a gente comete um deslize, como um pregador aí ensinou que Yahoo virou as costas pro mundo aí, o terrão veio e abandonou o mundo todo. Às vezes a gente desvia os olhos para outro lugar e a Satanás vem, faz uma baboseira, quando a gente vira já bagaçou tudo. Então não tem como eu descrever Gagazumba e apóstolo Paulo fazendo uma comparação entre um e outro. Não tem lógica nenhuma. Mas já estão ensinando dentro das redes sociais e dentro das congregações que apóstolo Paulo da Bíblia é o Gagazumba da história dos escravos. Tá entendendo? E eu, Paulo, negro, descendente de escravo, não acredito. Entendendo? Eu posso até fazer como muitos aí vêm com historinhas pro meu lado, aí eu digo, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como você disse, como muitos dizem assim, ó, eu busquei a Yahoo, perguntei a Yahoo, e Yahoo me respondeu assim, então, eu vou perguntar a Yahoo para Yahoo me responder também. E aí quando vai ver, não tem nada a ver com o que eles disseram. Então, vamos ver, será que Yahoo vai responder? Vai mostrar qual é a comparação que há entre apóstolo Paulo e Gagazumba? Porque é como uma irmã falou uma vez numa congregação em que eu estava participando. Como saber que as coisas do Criador é verdadeira? E como saber que o que está escrito na Bíblia é verdade do Eterno ou mentira dos copistas? É buscando o próprio Eterno, é buscando o próprio Yahweh. Então, para saber se realmente Gagazumba é o apóstolo Paulo, se deve buscar ao Eterno. Entendeu? Porque eu vi baboseira desses caras, não vai ter condições. E eu tenho certeza que eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso, porque eu vou buscar o Criador para poder realmente
ele me esclarecer se realmente Paulo foi gagazumba ou não, porque já de antemão já faço essa transmissão dizendo que eu não acredito nisso. Esses pregadores, esses ensinadores, esses líderes de canais de YouTube são mentirosos. Esses líderes de congregação dentro de casa, de querelá, de reunião, em Yahushua HaMashiach, são mentirosos. Gagazumba é apóstolo Paulo. E abaixo das mentiras que tem aí, ó. O Pi-Guarani é o hebraico é Idish, e não sei o que, Jesus Yahweh Yahushua é o Senhor, entendeu? E abaixo disso aí, pô. E abaixo dessas mentiragens aí, esses enganos aí. E eu de rei, o nome do Satanás, o nome do diabo. Já basta isso aí, pô. Tá entendendo? E ainda a gente ainda tem que conviver com um tipo de situação desse. Chegar pro meu colega e discutir com ele. Rapaz, sabe quem era Gagazumba? Gagazumba foi o apóstolo Paulo da Bíblia. O apóstolo Paulo que andou com Silas, o apóstolo Paulo que brigou, que discutiu com Barnabé, o apóstolo Paulo que antes era Saulo, que perseguia os cristãos, aquele apóstolo Paulo que desceu uma corda dentro de um cesto, aquele apóstolo Paulo que foi picado com uma cobra na ilha de Malta, aquele apóstolo Paulo que sofreu um naufrágio, aquele apóstolo Paulo que combateu contra as feras em Éfeso. Esse cara é Gagazumba, que é a história dos negros africanos. Conta. Então, só buscando o eterno vai poder ter certeza. E como eu sempre digo, eu sou homem. Eu sou homem de palavra porque eu garanto o que eu digo e o que eu falo. Se Yahweh me chegar para mim e disser assim, Paulo é Gagazumba, sim. E vou lhe mostrar as evidências. A evidência é essa. Eu volto, faço outro vídeo, igual, desculpe minha gente, eu extrapolei naquele vídeo, mas realmente agora vou consertar. O Criador apareceu para mim, eu enviou o anjo, tá entendendo? Eu enviou a luz, eu enviou o próprio Yahweh e disse, Paulo é Gagazumba, viu? E aí me mostrou tudinho e fez a comparação, a conferência, como é que era Paulo, como é que era Gagazumba, e aí juntou os dois e mostrou que realmente é o outro. Mas enquanto ficar só na historinha de conversa de youtuber, de canal, sinto muito, mas isso não é verdade. Que assim seja. Então, vamos ficar debaixo da bracha do Eterno, que é o favor merecido, que chamam de graça aí, no paganismo. Vamos ficar debaixo do favor merecido do Eterno, vamos buscar mais do Eterno, as verdades, não historinha que é contada em livro, em brasilidades, em Debrec Messiah, Rushua, em Timbuktu from Babilon, e a história que a história não conta. Vamos acabar com esses negócios, vamos se focar mais nas coisas do Criador. Porque muita coisa vai ser revelada e muitos crentes que se dizem servos de Yahweh vão ser desmascarados. Que assim seja. Que a braça do Eterno fique com todos e tenha uma excelente paz em Yahushua.